Inglaterra. Uma pequena nação insular, mas com uma história tão vasta, tão complexa e tão cativante que deixou uma marca indelével no mundo. Desde as colinas verdejantes até as ruínas dos castelos medievais, cada pedra e cada campo contam uma história de glória e desafio. Das legiões romanas que primeiro fincaram suas bandeiras nessas terras até a superpotência global que é hoje, a história da Inglaterra é uma tapeçaria tecida com fios de conquista, inovação e revolução cultural. Cada era trouxe consigo novas camadas de complexidade e riqueza, moldando a nação de maneiras inimagináveis. Juntem-se a mim, caros ouvintes, enquanto embarcamos em uma jornada através do tempo. Vamos explorar não apenas os eventos, mas também as emoções e os sonhos das pessoas que viveram essas épocas. Juntos, vamos traçar os momentos-chave que moldaram esta nação, explorando as pessoas, os eventos e as ideias que não só definiram a Inglaterra, como também deixaram sua marca no próprio tecido da civilização humana. Desde as batalhas épicas até as revoluções silenciosas, cada momento tem uma história para contar. Preparem-se para mergulhar no coração das batalhas e na intriga da corte real. Vamos desvendar os segredos e as estratégias que definiram destinos e mudaram o curso da história. Preparem-se para testemunhar o nascimento de impérios e a aurora de novas eras. Cada novo começo trouxe consigo esperanças e desafios, moldando o futuro de maneiras inesperadas. Esta é a história da Inglaterra, uma história que continua a se desenrolar até hoje. Uma narrativa viva que ainda influencia o mundo moderno, inspirando gerações e moldando o futuro. Nossa jornada começa no ano de 1066, um ano gravado nos anais da história inglesa com a tinta indelével da conquista. Foi um ano de batalhas épicas e mudanças sísmicas, um ponto de virada que moldaria o futuro de uma nação. Imaginem, se puderem, a Batalha de Hastings, um confronto de armas, uma luta pela supremacia, um dia que mudaria para sempre o curso do destino da Inglaterra. Soldados normandos e saxões se enfrentaram em um campo de batalha ensanguentado, cada um lutando com uma ferocidade que ecoaria através dos séculos. Guilherme, o Conquistador, Duque da Normandia, um homem de ambição e determinação inabalável, reivindicou o trono inglês, desafiando o reinado do rei saxão Haroldo Godwinson. Sua visão e liderança foram cruciais para a vitória normanda. A batalha que se seguiu, um caso brutal e sangrento, viu Guilherme sair vitorioso, marcando o início da conquista normanda e o fim do domínio saxão. O campo de batalha estava repleto de corpos, um testemunho sombrio da luta feroz que havia ocorrido. O impacto da conquista normanda foi profundo e abrangente. Não foi apenas uma mudança de governantes, mas uma transformação completa da sociedade inglesa. Da imposição do francês normando como língua da elite à introdução de novos sistemas de governo e posse de terras, a Inglaterra passou por uma transformação dramática. As leis, a cultura e até mesmo a arquitetura foram influenciadas pela nova ordem normanda. Castelos, aqueles símbolos duradouros do poder normando, surgiram por toda a terra, alterando para sempre a paisagem e servindo como um lembrete constante da nova ordem. Essas fortalezas não eram apenas estruturas defensivas, mas também centros de administração e poder. Avançando pelos séculos, chegamos ao início da dinastia Tudor, um período de intensa convulsão religiosa, intriga política e drama dinástico que capturaria a imaginação por gerações. Henrique VII, o primeiro rei Tudor, assumiu o trono após as tumultuadas Guerras das Rosas, inaugurando uma era de relativa estabilidade e prosperidade. No entanto, foi seu filho, Henrique VIII, que realmente definiria a era Tudor. O reinado de Henrique VIII foi um turbilhão de controvérsias, alimentado por seu desejo insaciável por um herdeiro homem e sua ruptura monumental com a Igreja Católica Romana.
A reforma inglesa, desencadeada pelo desejo de Henrique de anular seu casamento com Catarina de Aragão, transformou a paisagem religiosa da Inglaterra, estabelecendo o monarca como o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Após os reinados tumultuosos dos filhos de Henrique, Eduardo VI, Maria I, Elizabeth I, ascendeu ao trono. Elizabeth, a Rainha Virgem, iria presidir um período de florescimento cultural sem precedentes, uma época conhecida como a Era Dourada. O reinado de Elizabeth foi marcado por relativa paz e estabilidade, permitindo que as artes florescessem. Dramaturgos como William Shakespeare e Christopher Marlowe escreveram obras que se tornariam clássicos atemporais, enquanto exploradores como Sir Francis Drake navegaram pelos mares, expandindo o alcance e a influência da Inglaterra. Esta testemunhou a derrota da Armada Espanhola, um momento crucial que consolidou o status da Inglaterra como uma potência naval e abriu caminho para seu futuro domínio no cenário mundial. Foi uma época de exploração, descoberta e um crescente sentimento de identidade nacional. A Revolução Industrial, forjando uma nova Inglaterra. O século XVIII inaugurou um período de avanço tecnológico e convulsão social sem precedentes. A Revolução Industrial foi uma época de inovação, com novas invenções como a máquina a vapor e o tear mecânico, transformando a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. As fábricas surgiram em toda a paisagem, atraindo pessoas das comunidades rurais para os centros urbanos em busca de trabalho. A Revolução Industrial provocou uma mudança profunda de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial, alterando para sempre o tecido da sociedade inglesa. Este período também viu o surgimento de novas classes sociais, com os proprietários de fábricas e industriais acumulando riqueza e influência, enquanto a classe trabalhadora enfrentava condições muitas vezes difíceis em fábricas e minas. A Era Vitoriana, um império onde o sol nunca se punha. O século XIX, conhecido como a Era Vitoriana, testemunhou o auge do poder imperial britânico. O reinado da Rainha Vitória viu a expansão do Império Britânico para abranger vastos territórios em todo o mundo. Esta era foi marcada por uma mistura complexa e frequentemente contraditória de reforma social e desigualdade persistente. Embora tenham sido feitos avanços em áreas como educação e saúde pública, as vastas disparidades entre ricos e pobres continuaram sendo uma questão premente. A Era Vitoriana também foi uma época de grande efervescência cultural e intelectual, com escritores como Charles Dickens e as irmãs Brontë oferecendo comentários sociais contundentes e explorando novos estilos literários. O século XX em diante, um legado forjado na mudança. O século XX trouxe mudanças sísmicas na ordem global. A Inglaterra, outrora o coração de um vasto império, enfrentou os desafios de 2 guerras mundiais e o desmantelamento gradual de suas possessões coloniais. No entanto, apesar de tudo, a Inglaterra demonstrou resiliência notável, adaptando-se a um mundo em rápida mudança, enquanto se agarrava a seus valores essenciais de democracia e liberdade individual. A segunda metade do século viu o surgimento de novas indústrias, a aceitação da globalização e uma evolução contínua da identidade cultural da Inglaterra. O legado duradouro da Inglaterra, uma tapeçaria global. À medida que nossa jornada no tempo chega ao fim, refletimos sobre os eventos e marcos que moldaram esta nação. Somos deixados para contemplar o legado duradouro desta pequena nação insular, que influenciou o mundo de maneiras profundas. De sua língua e literatura, que enriqueceram a cultura global, a seu sistema jurídico e ideais democráticos, que serviram de modelo para muitas nações, a influência da Inglaterra pode ser sentida em todos os cantos do globo, em diversas esferas da vida. Enquanto estamos à beira de uma nova era, marcada por inovações tecnológicas, moldada pelo rápido avanço tecnológico e interconexão global,
A pergunta permanece: qual papel a Inglaterra desempenhará na formação do futuro? Será que continuará a ser uma força motriz? Quais fios serão tecidos na tapeçaria de sua história nos próximos anos? Convido vocês, caros ouvintes, a refletirem sobre a rica e complexa história que exploramos juntos e a considerarem suas implicações. Qual aspecto do passado da Inglaterra ressoa mais fortemente em vocês? É a sua literatura, suas leis ou talvez suas inovações? Quais perguntas permanecem em suas mentes ao contemplarem o legado duradouro desta nação notável? Pensem nas lições que podemos aprender e nas histórias que ainda serão contadas.